Pessoal, vamos começar então aí a parte 2, referente à União, Bens e Competências, semana 7, dia 2, questão 11. Não ofenderia a Constituição Federal a lei distrital que versasse sobre a concessão de estudantes regulares no DF de 50% de desconto no valor cobrado em ingressos para eventos esportivos, culturais e de lazer, já que é concorrente entre a União, os estados e o DF a competência para legislar sobre direito econômico. Correto ou errado? Correto. Então aqui nas competências da União, compete à União, aos estados, o Distrito Federal legislar concorrentemente sobre o direito econômico. Perfeito? Então a questão está correta. Questão 12. De acordo com a STF, é inconstitucional a lei estadual que autoriza a utilização pela Polícia Militar de veículos apreendidos e, olha só interessante, não identificados quanto à sua procedência, a propriedade exclusivamente do trabalho de repressão criminal, exclusivamente no trabalho de repressão criminal, por infringir competência privativa da União para legislar sobre trânsito e direito processual penal. Olha, a gente está falando sobre, não estamos falando sobre trânsito, estamos falando sobre utilização de veículos apreendidos pela polícia, certo? Então nós não estamos falando também sobre processual penal, então não tem relação com essas duas aqui, ok? Então está errado. E também o próprio STF traz uma ação direta de inconstitucionalidade falando que é possível essa situação aí, ok? Veja, ação direta, autorização de utilização pela polícia militar ou civil do estado de veículos apreendidos e não identificados quanto à procedência e à propriedade, exclusivamente no trabalho de repressão penal, quanto afeta a administração pública estadual, competência não atribuída privativamente à União. Perfeito? Então eu posso utilizar exclusivamente para o trabalho de repressão penal. Então isso daqui faz todo o sentido, porque o STF já trouxe outras situações onde que ele julgou inconstitucional, desautorizou a utilização de veículos apreendidos pelo Detran e está lá a resta pública mais de 90 dias lá nos pátios, ele desautorizou a utilização pelo Detran, ok? Mas aqui especificamente, exclusivamente no trabalho de repressão criminal não fere, então não é inconstitucional, então portanto está incorreto aqui. 13. Apesar de se verificar significativa atuação da União por meio do IFAM na preservação do patrimônio histórico nacional, tal atividade é competência comum, tanto dela quanto ao dos estados, do Distrito Federal e do município. Obviamente que vai ser de todos essa competência de preservar o patrimônio histórico nacional. Então, se todos estiverem aí preservando, tá ótimo, então não vai ter problema. Então, a questão ela vai ser assim uma competência comum, certo? Competência comum da União, dos Estados e do Distrito Federal, proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Então, vai ser então competência comum aí. 14. A edição de normas gerais sobre licitações e contratos em todas as modalidades de competência privativa da União. Normas gerais privativa da União, correto. Então, normas gerais de licitação e contratos em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos estados, do Distrito Federal e municípios, ok? Então, compete privativamente à União aí, o inciso 27. 15. Se uma lei estadual regular aspectos específicos sobre comércio
comércio. Então vai estar lá no capacete de PM, lá no comercial. De bebidas entre 2 estados da federação, então envolveu 2 estados, também vai ser quem? A União. Essa lei estará invadindo a competência privativa da União, certo ou errado? Certo, em legislar sobre uma matéria, perfeito. Ainda que tenha havido autorização mediante lei complementar aqui, ainda que tenha havido, não. Se houver essa autorização mediante lei complementar, então não vai ser essa lei aí inconstitucional. Essa lei pode ser ela é regular nos seus aspectos, ok? Então veja, então compete privativa à União legislar sobre o que? O direito civil, comercial, que é o caso em questão, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. E no parágrafo único vai dizer que a lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas, pontuais, das matérias relacionadas nesse artigo. Então, ainda que tenha havido uma autorização da lei complementar, então não estaria invadindo a competência privativa, porque uma lei complementar autorizou essa situação, então por isso a questão está incorreta. Compete privativamente à União legislar sobre processo de juizados de pequenas causas. Aqui, tomar cuidado, porque se for lá no capacete PM, vai ter lá o tal do processual, direito processual, mas aqui é sobre juizado de pequenas causas. Juizado de pequenas causas vai ter uma legislação, vai ter um inciso do 2410 específico que trata sobre o assunto. Ó, compete aos entes aí, exceto municípios, legislar concorrentemente sobre a criação, o funcionamento e o processo do juizado de pequenas causas. Então, a todos eles vai competir essa competência, ok? Continuando, o artigo 98 da Constituição vai falar que a União, no Distrito Federal e nos territórios e os estados criarão. A União, no Distrito Federal e nos territórios e os estados criarão. Então, a União vai criar, além no âmbito federal, no Distrito Federal, também é dela. O que? Juizados especiais, providos por juízes togados ou togados e leigos, competentes para conciliação, julgamento e execução de causas cíveis de menor complexidade e de infrações penais de menor potencial ofensivo, certo? Então compete, então a competência, então ela é concorrente aí, veja. Então a lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da justiça federal. No âmbito da justiça estadual competirá aí aos estados, perfeito? Então compete privativamente à União legislar sobre o processo de juizados de pequenas causas, está incorreto, beleza? Questão 17, compete à União, por expressa disposição constitucional, a instituição de diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Então, se está falando sobre diretriz, é um sinal de que a questão está certa, que vai competir a União. Vamos lá. Compete à União instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Não confundir com quem? Com a competência aí comum da União dos Estados, Distritos Federais e Municípios. Então aqui são competências comuns, são aí da organização e funcionamento. Promover programas de construção de moradias. Então promover programas está relacionado aí às atividades, não da legislação, perfeito? Então aqui está falando compete ou não a União, compete a União privativamente. Então aí para falar sobre diretrizes, perfeito? Então instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano. Então colocar a mão na massa lá pode ser o que? Competência comum, perfeito? Compete ainda à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios legislar concorrentemente aí sobre o direito aí, exemplo urbanístico, perfeito? Mas aqui está falando sobre diretrizes.
diretrizes, então vai competir realmente a União. Então o item vai estar falando que compete à União. Está correto, compete à União por expressa disposição constitucional a instituição de diretrizes para desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento e transporte. Que a questão está certa, tem que arrumar esse gabarito aqui depois. Questão 18. A União é pessoa jurídica de direito público interno. Perfeito? Perfeito. Está escrito aí no artigo 41 do Código Civil. A qual incumbe exercer prerrogativa do Estado Federal Brasileiro, como por exemplo assegurar a defesa nacional. Perfeito. E permitir nos casos previstos de lei complementar. Perfeito. Isso é uma questão difícil, certo? Questão muito difícil, exige muitos conhecimentos aí dentro. De que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Então compete então a União essa permissão nos casos previstos na lei complementar. Então a União, por intermédio aí nos casos previstos na lei complementar, autoriza o que? Forças estrangeiras o que? Tanto transitar quanto que permanecer temporariamente. Ok? Então compete sim a União. Então o item está correto. Vamos lá. São pessoas jurídicas de direito público interno. A União, compete à União assegurar a defesa nacional. Inciso 3º do artigo 21. Compete à União permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem no território nacional ou nele permaneçam aí de forma que temporária. Ok? Então questão correta. 19. Se determinado Estado da Federação editar lei que dispõe sobre direito previdenciário, pode. Será inconstitucional? Não. Pois compete privativamente à União? Não. Compete aos Estados. Imagina se eu vou editar uma lei, dadas as especificidades aí dos Estados, por exemplo, aqui no DF tem lá a tal da Papu, da Colmeia. Então não teria sentido a União estar legislando aí sobre direito penitenciário, tendo em vista aí as especificidades dos estados aí. Então ela deixou sabiamente aí, a Constituição Federal deixou essa competência para os estados. Então veja, aqui embaixo, compete à União, os estados e o Distrito Federal legislar concorrentemente sobre TUPEF, T, tributário, U, urbanístico, P, penitenciário. Então essa aqui é a nossa resposta. E econômico, e F, financeiro. Perfeito? Então a questão está aí errada, porque não é competência privativa da União. Veja, compete também a ela. Então ela vai legislar aí no seu âmbito federal aí, por exemplo, as penitenciárias federais. Questão 20, última da nossa bateria. A lei que disciplina a organização do Poder Judiciário do DF é de competência a iniciativa privativa de quem? Da União. Compete à União tanto organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública do DF, quanto legislar sobre eles. Então, legislar sobre a organização judiciária do MP, TDFT e da Defensoria Pública dos Estados. E assim, então, terminamos. Então, não é do governador, então, questão incorreta, e assim terminamos a nossa bateria. Beleza? Um abraço, fique com Deus.